Fala aí pessoal, estamos dando início à nossa segunda videoaula de linguagem de programação em C. E nessa videoaula a gente vai aprender alguns tipos de dados, como atribuir as variáveis e a nossa primeira funçãozinha que vai ser o printf. Vou estar explicando aqui passo a passo para vocês o que são cada um desses itens que eu citei. Então vamos lá. Tipos de dados são os tipos que nós simplesmente a gente conhece eles no mundo real. A gente apenas atribui eles para dentro do computador. E o que são esses tipos? São os tipos de números inteiros que são escritos na programação através da palavra int, ou seja, int é um número inteiro, é uma variável inteira. Também temos o tipo float, que são números decimais, com casas decimais, por exemplo, 3,5, 4,6, 8,2. Esses são números float, são de tipo float. Também temos aqui o char, que são caracteres. Os caracteres são as letras A, B, C e D. Então nessa primeira videoaula a gente vai ficar só com esses três tipos e nas próximas videoaulas a gente vai avançando nisso. Então, conhecendo os três tipos que nós temos para os dados, a gente agora vai conhecer as variáveis. As variáveis são um espaço no computador que vão guardar uma certa informação. Então, essas variáveis têm um nome que é dado por você e tem um tipo. Por exemplo, aqui nós temos esse tipo int, que é um tipo inteiro. Então a gente vai criar uma variável de tipo int, que eu vou chamar aqui de int número. Número é o nome da minha variável. Eu dei esse nome para ela, número, e ela é do tipo int. Então eu vou atribuir um valor. Como eu faço isso para atribuir? Para atribuir valores a gente usa o sinal de igual. E agora eu vou pôr um valor qualquer aqui, 5. 5 é um número inteiro. Então aqui eu estou dizendo que essa minha variável aqui, a variável que eu chamei de número, ela recebe o valor 5, que é do tipo inteiro. E toda vez que eu armazenar uma variável, eu preciso terminar essa linha de código com ponto e vírgula. Muito bem. Então aqui agora a gente vai criar uma variável do tipo float, que eu vou chamar ela de número 2. Eu vou atribuir um valor para ela usando o sinal de igual e vou dar um número float, um número decimal para ela, 2.5. No caso da linguagem C, a gente não usa vírgula. Como a gente escreve na escola, a gente costuma colocar 2,5. Aqui a gente vai colocar 2.5 e terminar com ponto e vírgula. Então eu estou dizendo aqui que a minha variável, que se chama número 2, vai guardar esse valor, que é o 2,5, e esse 2,5 é do tipo float. Terminei aqui com ponto e vírgula. E agora a gente vai declarar uma variável char, que eu vou dar o nome dela de letra. Então, letra, eu vou atribuir um valor para ela utilizando o sinal de igual. E quando eu for citar um caractere, eu tenho que colocar ele entre aspas simples. Então eu dou uma aspa simples, coloco um caractere qualquer e dou outra aspa simples. E termino sempre com ponto e vírgula. Então, lembrando, quando você for atribuir um caractere, usando sempre aspas simples. Então aqui eu estou dizendo que a minha variável, que se chama letra, é atribuída a ela o valor da letra A, do caractere A, que é do tipo char. Muito bem, então a gente agora já está conhecendo esses três tipos de dados. Já sabemos como criar uma variável e atribuir um valor para ela. Nós também podemos fazer isso, não diretamente assim, atribuir char letra é igual a A. A gente pode fazer separado também. Por exemplo, eu vou criar aqui mais outro bloco, vou pôr os mesmos números dali, só que agora eu vou colocar número 3 float, número 4 e char letra 2. Muito bem, agora aqui eu só especifiquei que a minha variável número 3 que eu acabei de criar é do tipo int, a minha variável número 4
que eu acabei de criar é do tipo float. A minha variável, que se chama letra 2, é do tipo char. Muito bem. Eu criei as minhas variáveis, determinei o tipo delas, mas e agora para eu atribuir um valor para elas? Eu também posso fazer assim. Já determinado o tipo, eu posso simplesmente dizer aqui agora que o número 3 é igual a 5. Por quê? Porque eu já determinei aqui que esse número 3 é do tipo int. Sempre eu preciso dizer qual é o tipo da minha variável. Depois não importa se eu vou atribuir a ela um valor aqui ou se eu vou atribuir a ela um valor aqui. Se eu for atribuir um valor a ela aqui, basta eu chamar o nome dela. Eu não preciso colocar de novo int número 3 igual a 5. Então vocês vão perceber aqui agora. O meu número 4 é igual a 8.2. E a minha letra 2 é igual, sempre entre aspas simples, f. Muito bem. Aqui a gente criou as 3 variáveis, determinamos o tipo delas e aqui a gente atribuiu a elas o valor, a uma informação. Então cada variável está guardando uma informação. Muito bem, agora a gente já aprendeu esses 3 tipos de variáveis, que é o int para inteiros, float para ponto flutuante. No caso, ponto flutuante na linguagem C são os números decimais. 8.5, 8.2 se chamam ponto flutuante. E o char, que são caracteres. Agora a gente vai conhecer a nossa primeira função da linguagem C. As funções, elas trabalham com as variáveis. Elas vão fazer alguma coisa em cima das variáveis. Então a gente vai aprender a nossa aqui primeira função, que é o printf, que a gente usou na primeira videoaula e eu não expliquei para vocês. Uma função tem sempre nesse modelo o nome da função, e aqui vocês podem ver que nós temos 2 parênteses. Os 2 parênteses depois de um nome é característico de uma função. Então printf, essa função imprime alguma coisa na tela. Ela vai imprimir, ela vai escrever alguma coisa na tela para o usuário. Então aqui dentro do parênteses, que é dentro da função, a gente vai ter vamos ter aqui então a nossa frase, né? Dentro da aspas, a gente vai usar aspas duplas agora, dentro da função printf. E dentro dessa função a gente vai escrever aqui: o número é então aqui dentro da aspas dupla a gente vai ter a nossa frase que vai ser impressa ao usuário. Vocês estão vendo que eu coloquei aqui um percentagem D. Isso é um formatador. Sempre que vocês verem esse sinalzinho de porcentagem seguido de uma letra, é um formatador. Para que serve o formatador? No caso, o formatador D é para imprimir uma variável de tipo int. Então a gente vai colocar aqui do lado que int usa formatador percentagem D. Vocês estão vendo aqui que eu coloquei um comentário. Quando a gente coloca 2 barras assim, isso é um sinal de comentário. Eu posso escrever qualquer coisa depois dessas 2 barras, que o meu compilador ele vai ignorar isso daqui. Ele não vai tornar isso parte do meu programa. Isso serve apenas para te lembrar em algum momento do código. Por exemplo, você lê essa linha aqui e você não sabe o que é ela. Aí você de repente tem escrito aqui que float utiliza o formatador percentagem F. Aqui é bem fácil de lembrar, porque F vem de float. Então sempre que a gente for imprimir um número float, a gente usa o formatador F. E a letra, quando a gente for imprimir um caractere, no caso char, utiliza
o formatador percentagem %C, que também vem de caractere, C de char. Então isso aqui também é bem fácil de lembrar. Então, dentro da aspas duplas, a gente coloca aqui o nosso formatador com a nossa frase, dá uma vírgula depois da aspas simples, aspas duplas, perdão. Depois da aspas duplas a gente coloca uma vírgula, e aqui a gente vai chamar os nossos parâmetros, a gente vai chamar nossas variáveis. O que eu quero imprimir aqui? Aqui eu quero imprimir o meu número, que é essa variável aqui. Ela é int, por isso que eu utilizei o formatador D, que é do tipo int, e aqui eu chamei ela número. Vamos chamar outra função printf aqui. Vamos escrever o número 2 é... Agora, como o meu número 2 aqui, ele é do tipo float, a gente vai utilizar o formatador percentagem %F. Vamos dar uma vírgula e chamar a nossa variável aqui, que é o número 2. É o nome da variável. Número 2, número 2. Aqui é número e aqui é número. Sempre terminando a função com ponto e vírgula, tá? Não se esqueçam do ponto e vírgula, porque senão ele não vai compilar. O programa não vai ser executado, não vai compilar. Vamos chamar de novo printf e vamos imprimir a letra. A letra é... Como é um caractere, a gente vai usar o percentagem %C. Vamos dar a vírgula e chamar a nossa letra. O nome da função aqui, da variável é letra, e aqui o nome da variável letra do tipo char, utilizando o formatador C. Muito bem. Agora aqui a gente vai compilar para ver se está rodando tudo certinho. Vamos compilar ele aqui. Salvar. Aí, feito, nenhum erro, nenhum aviso. E vamos executar ele aqui. Olha só, vocês podem ver que ele falou aqui, int número é igual a 5. E aqui ele imprimiu o número é 5. O número 2 é 2,5. A letra é A, que foi exatamente o que a gente fez aqui. Então, relembrando aqui o que a gente viu até agora, a gente viu que para iniciar uma variável a gente utiliza o tipo seguido do nome da variável, atribuindo a ela um certo valor, uma informação. Essa variável vai guardar no espaço de memória essa informação. Então, relembrando, int para números inteiros, float para números decimais e char para caracteres. A gente também pode declarar apenas o tipo e o nome e depois atribuir ela um valor. Para utilizar a função printf, a gente chama o nome da função printf seguido do parênteses, e dentro do parênteses, entre aspas duplas, a gente vai escrever a nossa frase, os argumentos. O que a gente quer escrever aqui, a gente escreve. Vamos chamar um formatador que vai corresponder ao tipo de variável que eu vou chamar dentro da função. Vamos colocar a vírgula para separar o argumento da função. E aqui a gente vai chamar, separar o argumento da variável. E aqui a gente vai chamar a variável. Aqui o percentagem %F, que é o formatador para float, percentagem %C, que é o formatador para caractere. Sempre seguindo a mesma linha, entre aspas duplas, os nossos argumentos, separado por vírgula, o nome da variável que vai ser atribuída ao formatador. Ou seja, a variável letra, aqui nesse caso, o valor dela, que é o A aqui, vai ser inserido
no lugar desse formatador. Então, a gente está chamando aqui a variável, pegando o valor dela que é A e inserindo aqui no lugar do formatador. Então basicamente é isso. Espero que vocês tenham entendido. Caso não tenham entendido, avisem, falem aí, comentem, que eu refaço a videoaula, mas é importante todo mundo estar entendendo até agora. Não vamos deixar passar nada. Eu prefiro voltar a videoaula, fazer ela de novo, do que deixar todo mundo depois com dúvida. Vai chegar mais pra frente, vai ficando complicado, vai ficando mais difícil. E se não for sabendo o básico agora desde o início, vai ficar mais difícil ainda. Então, até a próxima videoaula. Abraço.